Estudo sobre os anjos solares produzido pelo Dr. Michael Daniel Robbins a partir dos livros de Alice Bailey. Perguntas em relação aos anjos solares, parte 2 de 4. 227. A tarefa deles é a elevação. Capricórnio é o signo da elevação, e a lei do progresso do grupo, promovida pelo exemplo dos anjos solares, Makara, quinta hierarquia criativa, é regida por Capricórnio. 228. O mistério do Makara é endireitar o pentagrama invertido até que ele se torne um pentagrama vertical. O mistério da resolução da estrela de 6 pontas, na estrela de 5 pontas. O mistério dos senhores do karma, que são, em si mesmos, os únicos destinatários dos propósitos da mente. Página 396. Daquela entidade cósmica que envolve nosso logos solar dentro de sua consciência. TFC 395-396. 229. Os senhores do karma são, com relação ao nosso sistema solar, de natureza siriana. Sirius é uma das entidades cósmicas que envolve nosso logos solar dentro de sua consciência. Aquele sobre quem nada pode ser dito é talvez aquela entidade ainda maior que os envolve a todos dentro de sua consciência. Em qualquer caso, os anjos solares são agentes dos senhores do karma que estão carregando em si mesmos os propósitos mentais do logos siriano. Os Dyanis estavam conectados com o crocodilo e sua morada em Capricórnio. E 239. 230. O trabalho dos Dyanis é transformar o homem de crocodilo em cabra, em unicórnio. 5. Deste é o pentágono, o Makara, a estrela de 5 pontas. Compare SD, e 218, 219. 5 é o símbolo do logos planetário SD, segunda, 618. 5 é o símbolo do microcosmo SD, segunda, 608. 5 é o símbolo da criação SD, segunda. 613 é o segundo e o terceiro logos unidos na evolução. Na fusão do 5 e do 6 você tem a totalidade da manifestação, o masculino e o feminino misturados no hermafrodita divino. Resumindo, SD, I, 235-239. Segunda, 610, 638. Nota TFC #41, 395. 231. O antigo comentário diz: o Deva brilha com luz adicional quando a virtude da vontade entra. Ele acumula cor como o ceifeiro acumula trigo, e o armazena para alimentar a multidão. Sobre toda essa hoste Deva, a cabra mística preside. Makara é, e não é, mas o elo persiste. TFC 743. 232. O Deva neste caso é o anjo solar em relação à vontade do logos planetário. 233. A coleta de cor é a capacidade de reunir qualidade e cor do processo da experiência humana nos 3 mundos. A cor-qualidade armazenada no corpo causal que o Deva criou. 234. A partir dos dons reunidos do corpo causal, eventualmente, a multidão de seres humanos será alimentada à medida que o homem derrama esses dons em serviço. 235. A poste Deva dos anjos solares é governada por Capricórnio, o que os equipa para descer ao inferno, também governado por Capricórnio, e redimir as vidas ali enredadas para que possam ascender em triunfo sobre a matéria até que fiquem no topo da montanha, com a matéria sob os pés. O topo da montanha, é claro, é governado por Capricórnio, e Vênus, o planeta íntimo da expressão dos anjos solares, e inspirando seus esforços, é o governante mais alto, ou hierárquico, de Capricórnio. 12. O símbolo do signo de Capricórnio é o mais misterioso. Ele esconde o mistério dos crocodilos, ou Makara. Ele é construído de uma maneira imprecisa e definitivamente enganosa e deve ser considerado um mistério, portanto, não deve ser definido. É a 57. 236. Se soubéssemos, não o expressaríamos claramente. Áries, Touro e Capricórnio são os grandes transformadores sob o grande plano criativo. Eles são da natureza de catalisadores. Cada um deles abre uma porta para um dos 3 centros divinos de expressão que são os símbolos no corpo do logos planetário dos 3 centros superiores no homem, a cabeça, o coração e a garganta. Áries abre a porta para Shambhala, quando a experiência de Touro e Capricórnio é passada. Touro abre a porta para a hierarquia quando o significado de Gêmeos e Leão é compreendido e as 2 primeiras iniciações podem, portanto, ser tomadas. 237. Uma iniciação taurina pode seguir as 2 primeiras iniciações. Capricórnio abre a porta para a hierarquia em um aspecto superior quando as 3 últimas iniciações podem ser passadas e o significado de Escorpião e de Virgem é compreendido. Página 158. Nestes sinais e na sua relação com a cruz fixa está escondido o mistério de Makara e dos crocodilos.
EA 157 158. 238. O crocodilo, em seu aspecto inferior, é a personalidade humana, o pentagrama invertido que resulta quando o dom de manas é prostituído em prol do desejo inferior. 3. Há uma conexão mística entre os nomes Makara e Kumara. A significa e está conectado com o pentágono. B. Representa o homem quíntuplo e, portanto, os 5 Kumaras. C. Está relacionado ao deus do oceano. D. Personifica o fogo solar. SD. Segunda. 609, 610, EA 676. 239. Os Makara se tornarão os Kumaras. Os crocodilos ou os perfeitos, 5 ou 10, a estrela de 5 pontas com o símbolo do Sistema 1 no centro, quarto da quinta força cósmica, Mata. TFC 1225. Os regentes planetários esotéricos e esotéricos de Capricórnio são os mesmos, e Saturno rege a carreira do homem neste signo, não importa se ele está na roda ordinária ou invertida, ou se ele está na cruz mutável ou fixa. Quando ele toma a terceira iniciação e pode conscientemente montar a cruz cardinal, ele é então liberado da regência de Saturno e fica sob a influência de Vênus, que é governadora ou regente da hierarquia que é a dos crocodilos. Uma referência à tabulação dada até agora mostrará isso. É somente quando um homem está na cruz cardinal que o significado, propósito e potências das hierarquias criativas se tornam claros para a página 164, ele e as portas de entrada em todas elas ficam escancaradas. EA 163, 164. Quais são as relações entre os anjos solares e os 12 signos do zodíaco? 240. Áries inicia o ciclo de encarnação autoconsciente que foi inaugurado pela vinda dos anjos solares. 241. Touro representa a luminosidade dos anjos solares. Eles são grandes seres de luz. Sua tarefa é a transmutação do desejo, que Touro representa, em aspiração, novamente Touro, e realização búdica, a maior luz de Touro. 242. Gêmeos representa a dualidade dos anjos solares. Eles são o irmão mais velho e o ser humano é o irmão mais novo. Assim como o triângulo Sírios-Gêmeos Logos Solar mostra a relação fraternal entre Sírios, nosso Logos Solar, Sírios sendo o irmão mais velho e nosso Logos Solar, o mais novo. Os mais velhos estão sempre ajudando aqueles que são mais novos. Gêmeos estava ativo na época da individualização. Com relação a Gêmeos, que rege o Antakarana, deve-se lembrar que os anjos solares forneceram ao homem, ao criar o corpo causal, a semente do Antakarana e a primeira possibilidade de vincular a personalidade à tríade espiritual. 243. Câncer representa a função protetora e maternal de guarda do anjo solar em relação à sua personalidade. Assim como os anjos solares são os verdadeiros construtores do corpo causal que é a casa iluminada do ser humano. 244. Leão está relacionado ao princípio de idade conferido à humanidade pelos anjos solares. Isso ocorreu com esses anjos implantando a centelha da mente. Assim como a matéria do plano mental superior, do qual o corpo causal foi construído, foi tingida com a qualidade de idade quando os anjos solares organizaram essa matéria. Assim como, no que diz respeito ao ser humano, o anjo solar é o governante interno ou rei. Leão estava ativo no processo de individualização quando os anjos solares surgiram. O fato de os anjos solares serem chamados de corações de amor ardente também está relacionado à energia leoniana. 245. Virgem representa o serviço laborioso no coração da matéria que os anjos solares despendem em sua supervisão eonial de um ser humano. Além disso, os anjos solares já são profundamente expressivos do princípio crístico, Budi, ou amor solar, e são aquelas vidas que estimulam a germinação do princípio crístico, sob Virgem, no coração daqueles que supervisionam. 246. Libra representa a parceria cooperativa, e até mesmo o casamento divino, que o anjo solar tem com cada ser humano que ele supervisiona. Além disso, o anjo solar é um ser siriano e profundamente imbuído de uma compreensão da lei do karma. Portanto, o anjo solar é um dispensador da lei do karma para seu sujeito humano. 247. Escorpião representa a agressividade do anjo solar quando ele tenta triunfar sobre as tendências lunares às quais seu sujeito humano é viciado. Também nos é dito que o anjo solar é um cirurgião eficiente, quando se trata de remover, em sua personalidade projetada, impedimentos à sua expressão. Ao romper velhas aderências, para usar a linguagem da cirurgia, e a alma é um cirurgião muito eficiente, e o desaparecimento de antigas cristalizações, torna-se aparente para mim que o poder de sua alma está se fazendo sentir. Dinai 232. Além disso,
O anjo solar é uma serpente da sabedoria que, de alguma forma misteriosa, está relacionado a elevar ao poder a serpente da matéria, o poder da Kundalini. 248. Sagitário representa a maneira pela qual os anjos solares dispararam para o reino humano no momento da individualização. Os filhos de Deus dispararam como flechas do arco. As formas receberam o impulso e eis que um Deus nasceu. O pequeno bebê não sabia do grande evento. TWM 440, Sagitário também representa a visão profética do anjo solar que conhece as próximas vidas de seu sujeito humano e planeja de acordo. Sagitário estava ativo no momento da individualização. 249. Capricórnio é o signo mais associado aos anjos solares, e de fato eles devem ser inspirados por este signo que sinaliza para a humanidade o poder de se erguer da matéria e triunfar sobre ela. Capricórnio é o signo da iniciação e está ligado aos anjos solares porque, através da intervenção dos anjos solares, o programa de iniciação, como o temos agora, pôde ser instituído nos dias Atlantes. A energia de Sírius inspira toda a nossa hierarquia espiritual e torna possível seu cultivo iniciático especial da humanidade. Existe um relacionamento especial entre Sírius, Capricórnio, os anjos solares e a humanidade. 250. Aquário representa a consciência de grupo dos anjos solares. Eles operam constantemente em grupos e inspiram no ser humano uma apreciação crescente e participação na consciência de grupo. Além disso, a maneira como eles se derramam para ajudar a humanidade é aquariana. Não é por acaso que o conhecimento crescente dos anjos solares vem na véspera da Era do Grupo, a Era de Aquário. Aquário também é, com Leão, um dos signos de Gêmeo expresso. Um ser humano totalmente inspirado pelo anjo solar se torna, como os aquarianos avançados são, um homem para todas as estações. É importante lembrar de Aquário como o principal signo de serviço, e a maneira como os anjos solares derramaram as águas da vida para o bem da humanidade é um ato aquariano de serviço em grupo. 251. Peixes representa o profundo sacrifício dos anjos solares, que por tantos milhões de anos deram abnegadamente sua substância e presença ao homem encarnado. Santa Kumara é o grande sacrifício e os anjos solares trabalham em emulação a ele. Ele já passou, há muito tempo, pelo método siriano de educação, embora ele não esteja agora na linha siriana, e é o tipo de ser a quem os anjos solares aspiram, pois esses anjos são os salvadores da humanidade e Sanat Kumara é o protótipo de todos os salvadores do mundo, de na segunda 286. Os Makaras estão trilhando o caminho dos Kumaras, Los 15. Kumaras em suas fileiras mais altas são Logoi planetários. De Sanat Kumara é dito, Sanat Kumara é o Logos planetário e ainda assim ele está intimamente ligado ao nosso Logos planetário e é o bom companheiro dos Budas da atividade, que em um sistema solar anterior eram Logoi planetários. Os anjos solares aspiram a se tornar Logoi planetários, TFC 844. Em suma, Peixes é o signo do Salvador, e os anjos solares são grandes salvadores. TFC 743, 1204. Eles emanam do centro da cabeça logoica, ou do aspecto vontade, são os verdadeiros salvadores que dão suas vidas para o bem da raça. TFC 743. Esotericamente, eles são os salvadores da raça e deles emana aquele princípio que, em conjunto com o aspecto mais elevado, eleva o aspecto inferior até o céu. TFC 1204. Quais são os diferentes tipos de anjos solares ou Agnisvatas? Muita confusão existe nas mentes dos estudantes quanto à distinção entre os Agnisvatas que encarnaram no homem, e aqueles que simplesmente foram responsáveis pela implantação da centelha manásica ou mental no homem animal. Isso nos abre toda a questão da individualização em si, e a encarnação de certas existências espirituais que, quando em forma corpórea, são chamadas de avatares, como Budas de atividade, ou como manifestações diretas do Logos. Todo o mistério está oculto no relacionamento das mônadas individuais que formam os vários centros no corpo de um Logos planetário e a identidade autoconsciente desse próprio Logos planetário. TFC 683. 252. As mônadas humanas, já que seu raio monádico principal só pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, podem ser focadas em quaisquer outros centros logoicos planetários além da cabeça, do coração e da garganta? O significado da implantação da centelha. No início da história da humanidade, houve uma grande crise que chamamos de individualização. Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou a um puxão da raça dos homens animais, como um todo, observe isso, enviaram uma parte de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização a esses homens animais. TWM 88. 253. Como isso é feito?
Por meio do foco meditativo? Essa implantação não é um ato de foco sustentado? 254. Tal força revela causas e efeitos. 255. Ela revela relações entre o que precede e o que segue. 256. Ele utiliza a memória para revelar padrões. 257. A centelha alojada no cérebro conforme indicado imediatamente abaixo. Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou a um puxão da raça dos homens animais, como um todo, note isso, enviaram uma porção de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização a esses homens animais. Eles fecundaram, se assim posso expressar, o cérebro. TWM 88. O contato deve ser feito pela alma entre o aspecto inferior de sua natureza tripla e o aspecto que já encontrou alojamento no cérebro do homem. TWM 89. Como uma esfera de fogo radiante, ligada ao iniciado que está diante dela por aquele fio magnético de fogo que atravessa todos os seus corpos e termina no centro do cérebro físico. IHS 116. 258. Este centro do cérebro físico sugere a glândula pineal. O conteúdo da centelha, este germe, no entanto, carregava consigo duas outras potencialidades, a do amor espiritual e a da vida espiritual. Estas devem, no devido tempo, fazer sua aparição. TWM 88. Como a centelha está relacionada à mente, a mente concreta inferior, que é a atitude de pensamento mantida pelo pequeno aspecto da alma que foi inicialmente colocado em manifestação no momento da individualização. É 511. A centelha é o dom da mente. É uma doação gratuita que permitiu ao homem-animal ser autoconsciente e pensar de maneira autoconsciente. A correlação consciente da experiência poderia começar com essa implantação. A implantação criou um centro sempre presente que não podia ser ignorado. Permaneceu sempre perceptível, e foi o único fato estável da consciência, constante dentro do campo da consciência. Por causa de sua própria familiaridade, a consciência do homem-animal foi magnetizada para ele, e identificada com ele. O homem-animal notou a centelha implantada, e não tirou seus olhos dela. Quando a consciência se concentra em algo pela maior parte do tempo, esse algo se torna o ego ou o self. Ego é o pensamento que se torna um self. A atenção do homem sobre esse centro sempre presente se torna um pensamento que se disfarça de self. Ego é uma identidade equivocada necessária. Um mistério a ser respondido é como uma consciência pode realmente estar dentro de outra. Isto, durante o longo ciclo de encarnações, tornou-se cada vez mais sensível ao seu eu ofuscante. Este eu ofuscante diz ao seu aspecto encarnado, tendo permeado todo este universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. A atração daquele eu remanescente ofuscante é o que atrai o pequeno fragmento de volta à sua fonte de origem. É 511. 259. Notamos que foi apenas um pequeno aspecto da alma que foi colocado para baixo. A centelha é um fio de atenção plena que permanece como uma presença ativa dentro do campo de consciência do homem individualizado. 260. A autoconsciência dentro de nós é um aspecto de uma consciência muito maior, da qual foi originalmente projetada ou rebaixada ou implantada. Resultado da implantação da centelha. Para dizer de outra forma, através do seu trabalho o homem pode tornar-se consciente sem o veículo manásico, pois manas é apenas a forma através da qual um princípio superior se faz conhecido. TFC 703. 261. Esta é uma declaração fundamental sobre o trabalho dos Agnisvatas. O homem não tinha veículo manásico e eles lhe forneceram um por meio de sua presença manásica. 262. Queremos ver se conseguimos acabar com pelo menos parte dessa confusão. 263. Há pelo menos uma distinção fundamental entre os tipos de Agnisvatas. Um tipo encarnou no homem, o outro plantou a centelha mental no homem animal. 264. Apenas dois tipos são listados nesta referência. No entanto, parece haver mais tipos e eles são discutidos em outro lugar. 265. Quando os Agnisvatas estão realmente encarnados em forma corpórea, eles são chamados de avatares, budas de atividade ou manifestações diretas do Logos. 266. O mistério é profundo. Existem mônadas humanas em todos os centros do Logos planetário? 267. E quanto à participação das mônadas dos anjos solares nesses centros planetários, pois elas participam. 268. O cérebro do homem animal foi fecundado. 269. A centelha doada carregava amor e vontade também. Não era apenas uma ocorrência mental. 270. Doar uma centelha significa estar ciente daquilo que foi doado.
É a doação da presença perpétua de alguém, uma presença que não pode ser retirada e que sustenta e nutre a autoconsciência reflexiva. Eles entram em um esquema em uma onda de energia manásica do centro da cabeça do Logos, e no processo de passagem pelo centro do coração, 3 coisas ocorrem. 1. Eles se diferenciam em 7 grupos. TFC 742, 4 etapas podem estar envolvidas. Sol espiritual central, coração do Sol, coração na cabeça do Logos solar, centro do coração do Logos solar, relacionado aos raios de aspecto 1, 3 e raios de atributo 4, 7, 2, 7, 1. É provável que sua origem solar seja tanto o Sol espiritual central quanto o coração do Sol. 272. Acredita-se que os anjos solares sejam divididos de acordo com se são do centro da cabeça do Logos solar ou do centro do coração. Lembramos, no entanto, que uma origem ainda mais elevada é o princípio médio do Logos solar. Disse que todas as hierarquias criativas vêm da segunda camada de pétalas no corpo causal do Logos solar. 273. Aqui aprendemos que todos eles se originam do centro principal do Logos solar, pelo menos este é o lugar de onde eles entram em um esquema. 274. Não nos é dito nesta referência, no entanto, de que parte do centro da cabeça logoica eles vêm. Abaixo, estamos. 275. Aparentemente, quando se originam do centro da cabeça, eles estão em menos de 7 grupos. Alguém poderia pensar em 3 grupos. 276. A diferenciação no centro do coração é interessante, pois o número 7 está relacionado ao número 2. O plano monádico é o plano do coração dos 3 primeiros planos. É lá que ocorre a diferenciação em 7 tipos monádicos, como o gráfico no TFC 344 revelará. 277. Provavelmente no mais alto dos 7 planos, o número de tipos monádicos é novamente 3, assim como é hipotetizado para os anjos solares. 278. Se estudarmos o gráfico no TFC 344, notaremos que 3 triângulos podem ser encontrados no plano mais alto e 7 no segundo plano. O padrão está estabelecido. 279. Esse padrão se relaciona aos logoi planetários, aos anjos solares e às mônadas humanas. Eles estão conectados em seus grupos mais elevados com aquela porção do centro da cabeça logoico que corresponde ao coração, e aqui está a pista para o mistério de Kama Manas. Os anjos câmicos são vitalizados do centro do coração e os anjos manásicos do centro da cabeça logoico, através do ponto dentro desse centro conectado com o coração. Esses 2 grupos dominantes são a soma total de Kama Manas em todas as suas manifestações. Os anjos solares existem em 3 grupos, todos os quais estão preocupados com o aspecto da autoconsciência, todos os quais são energizados e conectados com a quinta espirila do átomo permanente logoico, e todos os quais trabalham como uma unidade. TFC 698, 699, conectados com Saturno como o átomo permanente logoico do plano físico cósmico. 280. Devemos lembrar que cada uma das origens aqui discutidas é inferior ao coração do Sol. 281. Como Saturno é literalmente o átomo permanente logoico para o plano físico cósmico, esses anjos solares estão preocupados com a quinta espirila de Saturno. 282. Existem grupos superiores e inferiores de anjos solares. As divisões, como acontece com tantas divisões no ocultismo, parecem estar ao longo das linhas de 3 e 4. 283. Em seus grupos mais elevados, eles estão conectados com aquela porção do centro da cabeça logoico que corresponde ao coração, e aqui está a chave para o mistério de Kama Manas. Assim, eles estão conectados com o coração na cabeça do Logos solar, assim parece, se não com o Logos planetário. 284. Portanto, existem anjos solares, câmicos e anjos manásicos. 285. Nenhum anjo solar é inteiramente manásico, porque eles emanam da porção do coração do centro da cabeça logoica. Além disso, todos eles, ao que parece, emanam do coração do Sol. 286. 287. Os anjos solares que emanam do centro da cabeça do Logos, ou Logoi, estão conectados com a estimulação do átomo permanente manásico. TFC 698, 699. 288. Os anjos solares que emanam do centro cardíaco do Logos, ou Logoi, são aqueles que constroem e estão envolvidos com o corpo causal. TFC 699. 289. Todos os 7 tipos de anjos solares estão relacionados a Kama Manas, e não apenas os tipos que são vitalizados do centro cardíaco do Logos. Os anjos solares em geral passaram por muito desenvolvimento manásico antes de se tornarem corações de amor ardente.
O homem está seguindo o mesmo curso de desenvolvimento. 290. Parece que esses anjos estão relacionados ao quarto raio e que sempre há ciência envolvida com sua mentalidade. Eles são como elos entre a cabeça e o ouvido. 291. Vênus e Sírius estão ambos conectados com Kama Manas, então Vênus e Sírius devem ter algo significativo a ver com o coração na cabeça. Há uma ligação óbvia entre Sírius, Vênus e os anjos solares. A2. Vênus, veículo astral planetário, ou Kama Manas. É a 362. B. Segundo, aqueles devas que são a soma total da luz astral. Eles são os agentes dos senhores kármicos, que são em si mesmos entidades devas de uma evolução inconcebivelmente avançada e que, em sua própria substância, C1. Registram. 2. Produzem efeitos da causa. 3. Força direta. D. Este grupo particular de devas emana de um grande centro de força que generalizamos chamando-o pelo nome de Sírius Solar. Sírius Kama Manas, o plano astral cósmico, e o plano astral sistêmico fazem uma cadeia de interligação próxima e formam a linha de menor resistência para um tipo particular de força negativa fluir através dela. TFC 624. 292. Talvez os anjos solares kâmicos estejam relacionados aos 4 raios de atributo, e os anjos mais manásicos aos 3 raios de aspecto. 293. Os anjos kâmicos estão conectados com o coração. Os anjos manásicos com aquele ponto na cabeça que está conectado com o coração. Juntos, eles são a soma total de Kama Manas em todas as suas manifestações. Kama Manas é a mente tingida de desejo. 294. Existem 3 grupos de anjos solares. A todos preocupados com a autoconsciência. B. Todos conectados com a quinta espirila do átomo permanente logoico. C. Todos os quais funcionam como uma unidade. Grupo 1. Um grupo, o mais elevado, está conectado com o centro da cabeça logoico, seja solar ou planetário. TFC 698. Isso inclui 3 tipos. 295. Aqui o assunto é esclarecido. Se os anjos solares estão relacionados ao logos planetário ou ao logos solar, eles estão relacionados a ambos, especialmente neste grupo mais alto. 296. No entanto, ao entender isso, não devemos esquecer que o relacionamento é com aquela parte do centro da cabeça que está conectada ao coração. Este é, presumivelmente, o coração na cabeça. Existem, no entanto, 7 centros da cabeça que podem ser independentes dos 3 centros da cabeça mais altos, e um desses 7 também teria uma conexão com o coração. Eles trabalham com os átomos permanentes manásicos e incorporam a vontade de ser na encarnação física densa. TFC 698. 297. O foco deles, curiosamente, está no subplano mais alto dos níveis abstratos do plano mental. 298. Este grupo é um elo com a tríade espiritual, pois o átomo manásico permanente faz parte dessa tríade. 299. Devido à sua função, eles parecem ter uma coloração predominantemente de primeiro raio, mas é provavelmente o primeiro raio que se manifesta por meio de muitos subraios possíveis. Seu poder é sentido no subplano atômico e no segundo. Eles são a substância e a vida desses planos. TFC 698, 699. 300. Esses anjos solares afetam os 2 primeiros subplanos do plano mental. 301. O que significa que eles são a substância e a vida desses planos? Esses planos não existiam antes de começarem a construírem matéria mental? 302. Ou eles têm uma função especial de subentendimento em relação a esses planos, contribuindo para a vivência desses subplanos. 303. Lembramos que os Agnisvatas são em grande parte uma combinação de propósito e amor, EP 289, e, portanto, estariam naturalmente conectados aos 2 subplanos mentais mais elevados, embora o corpo causal normal, antes da iniciação, seja encontrado no 3º subplano do plano mental. 304. Podemos ver que os 2 primeiros subplanos do plano mental estão mais sob a influência do átomo permanente manásico. O 3º subplano estaria mais conectado à unidade mental, mesmo que essa unidade esteja no 4º subplano. Grupo 2. Outro grupo está conectado definitivamente com os corpos causais de todos os egos e são de importância primordial neste sistema solar. Eles vêm do centro do coração e expressam essa força. TFC 699. Eles estão divididos em 4 grupos. 305. O segundo grupo de anjos solares está conectado com o coração logoico, do logos planetário ou logos solar, e não com o coração na cabeça. 306. Sua importância é primordial neste sistema solar. 307. Este grupo,
no entanto, não está associado a nenhum átomo permanente, mas sim às várias partes do corpo causal incluindo, presumivelmente, a joia no lótus? Grupo 3, o terceiro grupo, correspondente ao centro da garganta, mostra seu poder no quarto subplano através das unidades mentais. Elas são a soma total do poder do ego de ver, ouvir e falar, ou soar, no sentido estritamente oculto. TFC 699. 308. O terceiro grupo de anjos solares corresponde ao terceiro aspecto da divindade. Eles afetam a unidade mental, enquanto o primeiro grupo afeta os átomos permanentes manásicos. Eles estão preocupados com a expressão, como esperaríamos de um grupo relacionado ao terceiro raio. 309. Notamos que anteriormente a fonte para os anjos solares era dada apenas como a cabeça, ou seja, o coração dentro da cabeça, e o coração do Logos. 310. Agora o centro da garganta é sugerido. 3.1. Se seguirmos o caminho da divisão do segundo raio, de na segunda 518, descobriremos que há primariamente dois grupos de almas no segundo raio, mas que o segundo grupo se divide novamente em dois. Este é um arquétipo importante. 312. A questão pode surgir: esse terceiro grupo criou a unidade mental, ou essa unidade mental já existia e eles se manifestam por meio dela? Essa é uma questão importante que será respondida mais tarde. A unidade mental preexistia à atividade dos anjos solares. Foi um desenvolvimento instintivo. 313. O terceiro grupo envolve a visão, audição e fala egóicas, ocultamente. 314. Como esses anjos solares correspondem aos raios. Pode-se dizer que o primeiro grupo está no primeiro raio, o segundo no segundo e o terceiro no terceiro? 315. Isso seria muito simplista. É provável que cada membro de uma tríade ou trindade seja, ele próprio, uma trindade. Provavelmente, há 3 subtipos, e até 7, a serem encontrados em relação a cada um dos 3 grupos. Os 3 grupos de anjos solares de outra perspectiva. Seu método de trabalho na Terra pode ser estudado na doutrina secreta e tem um interesse muito significativo para os homens neste momento. Os 3 grupos devem ser cuidadosamente considerados do ponto de vista de seu trabalho oculto, que é sugerido sob os termos de 316. Os 3 grupos conectados com o átomo permanente manásico, o corpo causal e a unidade mental foram discutidos acima e podem muito bem corresponder aos 3 grupos de Agnisvatas na doutrina secreta. 317. Mas temos que examinar se os 3 agrupamentos relacionados à constituição humana correspondem aos 3 grupos aqui listados. A. Aqueles que se recusaram a encarnar. B. Aqueles que implantaram a centelha de manas. C. Aqueles que tomaram corpos e moldaram um tipo. TFC 700. 318. Esses 3 grupos são muito importantes e devem ser lembrados como tal. Eles são os 3 principais tipos de anjos solares. 319. Vyasa era um dos terceiros tipos. 320. Aqueles que recusaram encarnar parecem ter sido os tipos mais abstratos, relacionados talvez ao foco no átomo permanente manásico. As tríades não descem imediatamente. Muita preparação é necessária antes que a tríade espiritual possa se envolver ativamente na vida da personalidade aspirante. O segundo grupo, o intermediário, pode ser subdividido em 2 grupos menores. A. Aqueles que implantam a centelha de manas. B. Aqueles que atiçam e alimentam a chama latente nos melhores tipos de homem-animal, assim novamente fazendo 5. TFC 701. 321. Podemos pensar na chama latente como a unidade mental. Implantando a centelha, na história inicial da humanidade houve uma grande crise que chamamos de individualização. Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou a um puxão da raça dos homens-animais, como um todo, observe isso, enviaram uma porção de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização a esses homens-animais. PWM 88. Assim, estamos analisando a totalidade dos tipos. A. Aqueles que se recusaram a encarnar. B. Aqueles que implantaram a centelha de manas. 1. Daqueles que implantam a centelha de manas. 2. Aqueles que atiçam e alimentam a chama latente nos melhores tipos de homem-animal. C. Aqueles que tomaram corpos e moldaram um tipo. TFC 700. 322. Esses tipos somados formam apenas 5 tipos distintos, se houver diferenciação entre os 2 tipos que implantam a centelha de manas. O número de tipos aqui apresentados também pode ser razoavelmente considerado como 4. 323. Se considerarmos a sequência de 3 tipos principais e contrastarmos esses tipos com os tipos anteriores, associados ao átomo permanente manásico, ao corpo causal e à unidade mental, diríamos que
A aqueles que se recusaram a encarnar trabalharam com os átomos permanentes manásicos. B. Aqueles que implantaram a centelha de manas foram aqueles cujo foco era o corpo causal do homem. C. O segundo subtipo dentro do segundo tipo principal parece ser aqueles que foram associados com as unidades mentais do homem animal. Como a unidade mental é um produto do instinto, pode-se dizer que essa unidade mental está conectada com a chama latente no homem animal, e que o abanar e alimentar a chama latente é realmente um tipo de trabalho com a unidade mental. 324. O terceiro tipo principal que moldou o tipo racial parece ser uma categoria especial e sacrificial, de certa forma análoga ao ponto dentro do triângulo de outros tipos. 325. Embora existam correspondências aparentes que parecem suficientemente corretas à primeira vista, teremos que observar atentamente para ver se as correspondências se confirmam. Essas declarações foram aceitas pelo seu valor de face, mas pouca atenção é dada ao significado real. Muito lucro viria se o aluno estudasse o assunto do ponto de vista da energia e da interação magnética. TFC 701. 3 grupos de Agnisvatas 326. Abaixo DK fala sobre o significado dos 3 grupos de pétalas. O primeiro grupo de pétalas é a soma da experiência e da consciência desenvolvida. 327. Esta afirmação se refere ao primeiro nível de pétalas, o nível do conhecimento. A segunda é a aplicação desse conhecimento em amor e serviço, ou a expressão do eu e do não eu em vibração recíproca. 328. Esta afirmação se refere à segunda camada de pétalas, as pétalas do amor. E a terceira é a expressão plena de conhecimento e amor voltados para o sacrifício consciente de todos para o avanço dos planos do Logos planetário e para a execução de seus propósitos no trabalho em grupo. 329. Esta afirmação se refere à terceira camada de pétalas, as pétalas do sacrifício. Cada um desses 3 grupos de pétalas vem sob a orientação definida de 3 grupos de Agnisvatas, que os formam a partir de sua própria substância e que, em essência, são o ego triplo durante sua manifestação. Através deles flui a força e a energia coerente daquelas entidades misteriosas que, ao considerar a família humana como um todo, chamamos de existem 9 agrupamentos? 330. Agora chegamos à ideia de que, talvez, com relação a 2 dos 3 principais grupos e ao segundo subtipo do segundo tipo principal, ou seja, há aqueles que se recusaram a encarnar. B. Aqueles que tendiam ao corpo causal. C. E aqueles que atiçaram e alimentaram a chama, que cada um deles poderia ser dividido em 3 subtipos adicionais. Se há um grupo especial de Agnisvatas que, em geral, se relaciona com as pétalas como um todo, então esses 3 grupos são subdivisões do grupo que, em geral, tende ao corpo causal. 331. O design seria então o seguinte: há aqueles que se recusaram a encarnar. B. Aqueles que implantaram a centelha de manas. 1. Aqueles que implantam a centelha de manas. Aqueles que incorporam ou estimulam as pétalas do conhecimento. B. Aqueles que incorporam ou estimulam as pétalas do amor. C. Aqueles que incorporam ou estimulam as pétalas do sacrifício. 2. Aqueles que atiçam e alimentam a chama latente nos melhores tipos de homem animal. C. Aqueles que tomaram corpos e moldaram o tipo. 332. A sugestão é que A, B e B1 podem ter 3 subtipos, mas se for esse o caso, os subtipos não são mencionados. 333. Aqueles que atiçam e alimentam a chama latente não estariam, ao que parece, preocupados com o cultivo do corpo causal. Os homens em quem eles se concentram ainda não estavam lá. 334. Sugestões para subtipagem seriam: há 3 subtipos para a trindade da unidade mental, átomo astral permanente e átomo físico permanente, todos os quais estão contidos no corpo causal recém-criado. B. E 3 subtipos para as 3 pétalas de síntese que circundam a joia, cujo despertar deve estar relacionado à simulação do átomo permanente manásico. C. É possível que cada um desses 3 subtipos relacionados às 3 camadas de pétalas tenha 3 subtipos, um subtipo para cada pétala individualmente. D. As divisões dentro do reino dos Devas, como vimos frequentemente, são múltiplas. 335. É possível que aqueles que desceram, sacrificialmente, e moldaram o tipo racial fossem associados à joia do lótus. 336. Através dos Agnisvatas que cuidam das pétalas, a força de certos Budas, da atividade, do amor compassivo e do sacrifício se expressa. A. Os Budas ou senhores da atividade. B. Os Budas ou senhores do amor compassivo. C. Budas do sacrifício, dos quais o Senhor do mundo é, para o homem, o expoente mais conhecido. Através desses 3 grupos flui aquela energia tripla que, no plano mental, encontra seu meio de expressão em
Conexão com o reino humano, nos 3 grupos de Agnisvatas ou Pitris solares acima mencionados. 337. Apenas o grupo que se relaciona com as pétalas é discutido aqui. Não acredito que estejamos falando sobre os 3 principais grupos de Pitris solares conectados com o homem. 338. Mas uma correspondência com os 3 tipos principais poderia ser compreendida. Esses grupos formam a substância dos 3 círculos de pétalas, e cada grupo também tem uma influência especial sobre a pétala específica pertencente à sua escala especial de vibrações. 339. Pétalas isoladas também são estimuladas. 340. Um Pitri associado ao nível de conhecimento teria uma conexão especial com a pétala conhecimento. 341. Um Pitri associado ao nível de conhecimento também pode participar da estimulação da pétala de conhecimento dos níveis de amor e sacrifício. 342. E assim funcionaria com Pitris associados tanto ao nível do amor quanto ao nível do sacrifício. Para maior clareza, podemos tabular as várias pétalas para que o estudante possa ter uma compreensão mais clara da conformação de seu próprio veículo causal e alguma ideia das várias relações triangulares. TFC 821. 822, 343. O tibetano entra aqui em um assunto fascinante, mas que tem mais a ver com a experiência humana do que com a natureza e a estrutura dos anjos solares. 2 processos relacionados a 2 tipos de anjos solares. Processo 1. Aqueles que se recusaram a encarnar ou energizar com sua vida as formas preparadas, estavam agindo sob a lei, e sua oposição à encarnação nessas formas era baseada em repulsão magnética. Eles não podiam energizar as formas fornecidas, pois isso envolvia a oposição daquilo que é ocultamente o mesmo. 344. A recusa em encarnar não era, então, egoísmo como parece ser sugerido na doutrina secreta. Talvez houvesse um tipo diferente de recusa a que HPB se referiu. 345. Nós, seres humanos, temos que construir o Antakarana para o átomo permanente manásico. Se o primeiro desses tipos, associado, eu acho, com o átomo permanente manásico, tivesse sido capaz de encarnar, essa construção não teria sido necessária. 346. Podemos pensar no átomo permanente manásico e na unidade mental como ocultamente a mesma coisa. 347. O que realmente é essa recusa em encarnar? Talvez seja uma espera no reino da tríade espiritual até o momento em que a construção do Antakarana se torne possível. 348. Muito trabalho tem que ser feito dentro do corpo causal e muito trabalho por parte do homem pessoal, antes que sua atividade seja necessária. 349. A recusa em encarnar que é discutida em The Secret Doctrine não se refere, eu acho, a este grupo mais elevado de anjos solares. Parece se referir mais a um grupo que se recusou a plantar a centelha ou a atiçar a chama. O homem animal então não tinha orientação suficiente e cometeu o pecado do irracional. Alguns dos anjos solares encarregados de implantar ou atiçar parecem não ter agido rápido o suficiente. O menor não era negativo para a vida maior. 350. Esse seria o caso se estivéssemos lidando com 2 aspectos do mesmo princípio, a mente. 351. Os Pitris solares associados ao átomo permanente manásico não poderiam descer para se associar à unidade mental. Essa seria a tarefa de outros e menores Pitris solares. Processo 2. Onde a centelha foi implantada, temos a receptividade do aspecto negativo à força positiva e, portanto, o progresso do trabalho. Em todos os casos, temos substância deva de uma polaridade energizada por outra polaridade com o objetivo em vista de produzir, por meio de sua interação mútua, um equilíbrio de forças e a obtenção de um terceiro tipo de fenômeno elétrico. 352. A polaridade é muito importante. 353. Mas quais são as substâncias aqui de polaridade diferente? 354. A implantação da centelha significa a implantação da presença solar Pitrik. A centelha é uma presença na consciência do solar Pitri supervisor. 355. Também parece que a implantação energizou diretamente a unidade mental. Não seria um abanar ou alimentar, mas um choque de animação para a unidade mental. Isso precisa ser explorado. A centelha, ao que parece, teria que ser implantada nos níveis concretos da mente. 356. Parece que os anjos solares envolvidos eram do segundo tipo principal, e assim coloridos pelo aspecto positivo do segundo raio. A substância deva relacionada àquilo na mente animal que corresponde à mente seria receptiva a isso. 357. Locus da implantação. Com relação à implantação, não sabemos onde essa implantação ocorreu. Talvez seja uma estimulação especial da unidade mental.
Ou talvez esteja relacionada à formação da joia no lótus. Como sugerido acima, a primeira possibilidade parece mais provável. 358, mas parece que isso teria que afetar o campo mental inferior se o homem animal pudesse se beneficiar disso. 3 métodos de trabalho de 3 tipos de anjo solar. Um terceiro fator que diferencia os grupos de unidades humanas que atingiram a autoconsciência em nosso planeta está oculto nos métodos empregados pelos senhores da chama naquela época. Eles, somos informados, empregaram 3 métodos. TFC 1147. 359.3 métodos de trabalho dos senhores da chama devem ser correlacionados com aqueles dados acima. 360. Agora estamos falando sobre os 3 grupos principais novamente. Não estamos falando sobre 3 grupos causados pela subdivisão da primeira parte do segundo grupo. 361. Note abaixo que não estamos lidando com o processo daqueles que se recusaram encarnados. Assim, os 3 métodos mencionados e os 3 tipos não incluem o primeiro e mais alto tipo de anjos solares, aqueles que se recusaram, pois não estavam inicialmente ativos. Agora, parece que, com um homem construindo Antakarana, eles estão se tornando ativos. Primeiro método. Primeiro, eles próprios tomaram corpos e assim energizaram certas formas superiores do reino animal, de modo que eles apareceram como homem, e assim iniciaram um grupo particular. Seus descendentes podem ser vistos nos espécimes mais elevados, página 1147 da humanidade terrestre agora na Terra. Eles não estão nem agora, no entanto, tão avançados quanto os grupos de unidades da cadeia lunar que chegaram nos dias Atlantes. Sua hereditariedade é peculiar. 362. Este parece ser o processo mais sacrificial. 363. Este grupo tomou corpos, energizando as formas superiores do reino animal. 364. Eles apareceram como homens. 365. Eles energizam e eventualmente iniciam um grupo específico de formas animais superiores. 366. Os espécimes mais elevados da humanidade terrestre agora na Terra são seus descendentes. Quem são essas pessoas e como elas são perceptíveis? A maioria delas serão mônadas de segundo raio. 367. Eles têm uma hereditariedade peculiar. 368. Eles não são tão avançados quanto o grupo de unidades que veio da cadeia lunar nos dias da Atlântida Média. 369. Em geral, esses homens teriam sido os líderes da civilização lemuriana. Não devemos, no entanto, esquecer a presença dos ancestrais do primeiro sistema solar. Eles estavam na Lemúria e eram altamente inteligentes, mas a humanidade inteligente da cadeia lunar não era. 370. É de se perguntar onde e em quais nações eles podem ser encontrados. Segundo método, eles implantaram um germe de mente no grupo secundário de homens animais que estavam prontos para a individualização. Este grupo, por um longo tempo, foi incapaz de se expressar e foi cuidadosamente nutrido pelos Lordes da Chama, quase provando ser um fracasso. No entanto, quando a última subraça da raça raiz lemuriana estava no auge, ela de repente veio para a vanguarda da civilização da época e justificou o esforço hierárquico. 371. Havia um grupo secundário, menos avançado, de homens animais. 372. Este segundo grupo de Agnisvatas trabalhou neles. 373. O grupo de Agnisvatas aqui descrito é o primeiro subgrupo dentro do segundo grupo principal, o grupo principal que vem em segundo lugar depois do grupo principal que se recusou a encarnar. Este segundo grupo principal, lembremos-nos, consiste daqueles que estão focados no corpo causal, sua manutenção e desenvolvimento. 374. O segundo método era implantar o germe da mente em um grupo secundário de homens animais. Este grupo secundário deve ter sido menos avançado do que os homens animais com os quais os anjos solares encarnados diretamente se associaram. 375. O grupo não conseguiu se expressar por muito tempo e precisou ser cuidadosamente nutrido pelos Lordes da Chama. Foi quase um fracasso. 376. Os espécimes mais elevados da última subraça da raça raiz lemuriana devem ter consistido nos descendentes daqueles que tomaram corpos. 377. Aqueles em quem a centelha foi implantada então emergiram e chegaram à vanguarda da civilização da época. 378. Os ancestrais, como declarado, eram sem dúvida poderosos. Eles estavam na vanguarda do discipulado naquela época. EPI. Terceiro método. Em terceiro lugar, eles fomentaram o germe do instinto em certos grupos de homens animais até que ele floresceu na mente. Nunca se deve esquecer que os homens têm dentro de si, além de qualquer fomento externo, a capacidade de chegar e atingir a autoconsciência plena. Fomentar, alimentar, abanar germe do instinto, unidade mental.
379. Esse germe fomentado, que foi espalhado e alimentado, de fato floresceu na mente. 380. O método de trabalho aqui discutido se relaciona ao segundo subgrupo do segundo grupo principal, cujo foco geral era o corpo causal. 381. Este método é chamado de fomentar o germe do instinto, até que esse germe floresça na mente. 382. Isso também pode ser chamado de abafar a chama ou alimentar a chama latente que a unidade mental representa. Provavelmente aumentou o funcionamento do princípio de correlação, já ativo na inteligência animal, mas com animais e aprendizado animal, esse fator de correlação é inconsciente. 383. Não sabemos o método desse fomento, mas significa despertar um instinto na mente. 384. Lembrete de que os homens podem, sem qualquer incentivo ou incentivo externo, alcançar por si mesmos a plena autoconsciência. 385. Da origem da unidade mental, lembremo-nos, aparece um triângulo no plano mental, produzido pela atividade manásica, e este triângulo de fogo começa a circular lentamente entre o átomo permanente manásico e um ponto no centro do lótus egoico, e daí para a unidade mental, que apareceu no quarto subplano através do instinto inato que se aproxima da mentalidade. TFC 709. 386. Vemos que o surgimento da unidade mental não foi obra dos anjos solares, embora eles a tenham estimulado. 387. O último grupo de homens resultante deste terceiro processo são aqueles que estão mais atrasados em seu desenvolvimento. A humanidade está obviamente dividida em homens informados por Deus e criaturas humanas inferiores. A diferença intelectual entre os arianos e outras nações civilizadas e selvagens como os habitantes das ilhas do Mar do Sul é inexplicável por qualquer outro motivo. Nenhuma quantidade de cultura, nem gerações de treinamento em meio à civilização, poderia levar espécimes humanos como os bosquímanos, os Vedas do Ceilão e algumas tribos africanas ao mesmo nível intelectual dos arianos, dos semitas e dos turanianos, assim chamados. A centelha sagrada está faltando neles e são eles as únicas raças inferiores no globo. Agora, felizmente, devido ao sábio ajuste da natureza que sempre trabalha nessa direção, morrendo rapidamente. Na verdade, a humanidade é de um só sangue, mas não da mesma essência. Somos as plantas de estufa, artificialmente aceleradas na natureza, tendo em nós uma centelha, que nelas é latente. SD 2 423. 388. Os tipos de homens aqui discutidos não têm a centelha implantada, ou, de alguma forma, a centelha está latente e atualmente ineficaz. Há, portanto, uma diferença muito significativa entre eles e os grupos mais progressistas de seres humanos. Eles não têm a presença implantada do anjo solar dentro deles. 389. Uma questão muito séria permanece. Aqueles seres humanos que se individualizaram na cadeia lunar ou no primeiro sistema solar são hoje cuidados por anjos solares. 390. Poderíamos dizer que, mesmo que eles tenham alcançado inteligência autoconsciente naqueles primeiros dias, a presença de um anjo solar auxiliar seria de grande utilidade para acelerar sua evolução. 3 tipos de trabalho para ser correlacionado com 3 tipos de anjos solares. Esses tipos de trabalho não se relacionam com abanar, alimentar, promover. Os anjos solares estão supervisionando essas vidas. Em vez disso, eles se relacionam com o trabalho feito pelos anjos solares que realmente trabalham na evolução do homem, por um longo período. Uma pergunta muito boa. Os primeiros homens têm um lótus causal? Esta é uma pergunta muito boa. Parece que eles têm um lótus, e que o lótus deve ter sido criado na época de sua individualização em leque. Talvez a resposta para essa pergunta possa ser dada abaixo. Também deve ser lembrado em conexão com o nosso planeta que os egos aparecem naqueles grupos cujos lótus não são produzidos como resultado da lei da atração atuando entre o reino animal do globo e as tríades superiores, mas que são egos que se individualizaram em outro lugar e que, portanto, vêm com suas pétalas já organizadas e talvez com várias pétalas desdobradas. TFC 853. 391. A afirmação acima pode se referir a um processo natural de atração, ou pode se referir a um processo onde a atração natural entre o homem animal e as tríades superiores foi auxiliada e estimulada pela vinda dos anjos solares. O trabalho dos anjos solares é de natureza tripla. 392. Precisamos determinar quais grupos de anjos solares são responsáveis por esse trabalho. 393. Parece que estamos descrevendo 3 modos de trabalho daqueles que supervisionam o desenvolvimento do corpo causal. 1. Direcionando a vibração em direção ao triângulo atômico. Aqui um fato muito interessante deve ser levado em conta. Os 3 átomos permanentes, ou os 3 pontos do triângulo,
nem sempre mantém a mesma posição relativa em relação ao centro do lótus, mas de acordo com o estágio de desenvolvimento, assim será a posição dos átomos, e assim será a apreensão da força em fluxo. Nos estágios iniciais, o átomo permanente físico é o primeiro a receber o influxo, passando através de seu sistema para o átomo permanente astral e a unidade mental. Esta força é circulada 4 vezes ao redor do triângulo, sendo esta 4ª volta, até que a unidade mental seja novamente contatada e a energia se torne centralizada na 4ª espira da unidade mental. Então, e somente então os pitris lunares começam seu trabalho, e começam a coordenação da substância que formará a bainha mental, trabalhando em seguida com o corpo astral e finalmente com o corpo etérico. 394. Primeiro trabalho dos anjos solares. Estes parecem ser os anjos solares que são mais importantes neste momento, o grupo que cuida do desenvolvimento do corpo causal. Não apenas isso, mas o primeiro subgrupo dentro deste segundo grupo principal. Aqueles que se recusaram a encarnar e aqueles que tomaram corpos não são mencionados aqui. 395. O trabalho descrito nesta seção está procedendo em ordem inversa. Primeiro, vem uma atenção geral aos 2 átomos permanentes e à unidade mental. Este é o estágio em discussão. Os estágios posteriores atendem mais ao desdobramento das pétalas do lótus egóico e, finalmente, à conclusão do lótus egóico. Em um estágio posterior na evolução do homem, o estágio em que o homem médio está agora, o átomo astral permanente é o primeiro contatado, e a energia circula através dele para os outros 2. No estágio do homem intelectual avançado, a unidade mental assume o lugar primário. Neste caso, há agora a possibilidade do alinhamento dos 3 corpos, que mais tarde será um fato consumado. A 5ª espirila nos 2 átomos inferiores aumenta sua vibração. Como sabemos, há apenas 4 espirilas na unidade mental e no momento em que ela está em plena atividade, a coordenação do Antaskarana se torna uma possibilidade. 396. A unidade mental pode ser correlacionada com Mercúrio e o número 4. 397. É como se a construção do Antakarana correspondesse, em relação à unidade mental, à estimulação da 5ª espirila nos 2 átomos permanentes inferiores. 398. Quando a unidade mental recebe primeiro o fluxo de energia, então o alinhamento dos 3 corpos se torna possível. Mudanças estão ocorrendo agora no lótus egóico, e as pétalas estão se abrindo, sendo esse desdobramento parcialmente dependente da vibração nas espirilas e seu despertar. 399. O desdobramento das pétalas depende das espirilas. O desdobramento da 5ª espirila, em particular, é importante. Página 776. O estudante deve ter em mente o fato de que, assim que a unidade mental se torna o ápice do triângulo atômico, uma condição é criada na qual a força no futuro entrará nos 3 átomos simultaneamente através das 3 pétalas desdobradas do círculo externo, e o homem, portanto, atingiu um estágio muito definido na evolução. 400. Estamos falando da primeira iniciação planetária? 401. Sequencialmente, os átomos permanentes físicos e astrais e a unidade mental tornam-se receptores principais. 402. Então, em um certo ponto, há uma entrada simultânea de força nos 3 átomos. 403. Observe que a força entra pelas 3 pétalas desdobradas do círculo externo. 404. São as 3 pétalas externas que estão mais associadas à unidade mental, ao átomo permanente astral e ao átomo permanente físico. 2. A direção da força e sua aplicação aos átomos é o trabalho dos pitris solares. À medida que a evolução prossegue, seu trabalho nessa conexão se torna mais complexo, pois as pétalas estão se desdobrando e o triângulo está girando mais rapidamente. 405. Direcionar a força para os 3 átomos é trabalho dos pitris solares, não dos senhores solares ou dos anjos solares. 406. O ponto principal trazido à tona neste segundo modo de trabalho é a crescente complexificação. A força não é apenas direcionada para o triângulo atômico, mas há uma aplicação cada vez mais sofisticada de força a este triângulo. 2. Pronunciar o mantra que tornará possíveis as 777 encarnações. 407. Esta é uma responsabilidade mântrica e é o segundo e mais alto nível de responsabilidade. A responsabilidade anterior tinha a ver com direcionar forças para os 3 átomos permanentes. 408. Agora estamos lidando com o desdobramento das pétalas e ele é promovido mantricamente. Cada uma das figuras desta triplicidade representa a. Um ciclo de manifestação egóica. b. Um som particular que permitirá ao ego expressar algum subraio deste raio egóico. c. Os 3 círculos de pétalas que se abrirão como resultado da encarnação.
409. Cada um dos 3 círculos de pétalas, as 3 camadas, se correlaciona com 700,70 ou 7D. O grupo particular de Manasadevas que formam o corpo causal do ego em questão. 410. É necessário saber mais sobre os Manasadevas. Parece que há muitos deles e eles são classificados. 4.1. Eles parecem estar divididos em 3 grupos, e provavelmente cada um dos 3 em mais 3. 4.12. Este é o trabalho dos senhores solares, se é que esta diferenciação significa alguma coisa. 413. Devemos lembrar, ao pensar nos grupos de anjos solares, que cada hierarquia criativa é dividida em 7 grupos com relação à forma e 9 com relação à consciência. Os sons mântricos são, portanto, baseados nessas figuras, e por meio do mantra, que aumenta em volume, profundidade e número de sons envolvidos com o passar do tempo, a força é direcionada às pétalas envolvidas são estimuladas a atividade e os pitris lunares se tornam conscientes do trabalho a ser feito em preparação para qualquer encarnação. 414. A abertura das pétalas é controlada mantricamente. 3. Construir no corpo causal aquilo que é necessário para sua conclusão. 415. Os Solar Angels são os arquitetos. Esses Solar Angels são diferenciados dos Solar Pitris e Solar Lords. Embora essas diferenciações possam ser confusas, algo de importante é sugerido. Nos estágios iniciais, este trabalho é relativamente pequeno, mas quando o terceiro estágio de desenvolvimento é alcançado, 416. Em que a unidade mental é a primeira a receber a força de cima e o homem está demonstrando caráter e habilidade, seu trabalho é rapidamente aumentado, e eles são mantidos totalmente ocupados no trabalho de aperfeiçoar o corpo egoico, na expansão da consciência egoica, se os termos metafísicos forem preferidos. 417. Neste último tipo de trabalho do anjo solar, os anjos solares trabalham para a. Aperfeiçoar o corpo egoico. B. Expanda a consciência egoica. Tudo isso, página 777, é realizado por meio do material fornecido pelo eu inferior. 418. Trabalhando nas pedreiras da vida inferior. Quando essa personalidade inferior se torna gradualmente radioativa, essas radiações são atraídas para o ego positivo e são absorvidas em sua natureza através da atividade dos anjos solares. 419. Uma história de absorção de força é contada aqui. Uma personalidade radioativa terá radiações que são atraídas para o ego positivo, que provavelmente significa o lótus egoico, e através dos anjos solares são absorvidas para a natureza do lótus egoico. 420. Pode ser que essa categoria de Manasadeva chamada anjos solares, em vez de senhores solares ou pitris solares, seja responsável por essa absorção. Essas 3 atividades são o principal trabalho dos pitris solares no que diz respeito ao homem. 421.3 Atividades: direção, sonorização e construção. 422. Esses 3 tipos de trabalho são progressivos. 423. Há muita confusão acontecendo com relação aos termos pitris solares e anjos solares, senhores solares e pitris solares e pétalas do conhecimento. Primeiro círculo. A. Organizado no salão da ignorância. B. Guiado pela força e energia do Mahashohan. C. O terceiro grupo de pitris solares afetados. Segunda, pétalas de amor. Segundo círculo. A. Organizado no hall do aprendizado. B. Guiado pela força do Bodhisattva. C. O segundo grupo de senhores solares afetados. Terceira, vontade ou pétalas de sacrifício. Terceiro círculo. A. Organizado no salão da sabedoria. B. Guiado pela força e energia do Manu. C. O primeiro grupo de anjos solares afetados. TFC 82. Os 5 acima são assim como há 4 abaixo? Existe um anjo solar dominante, assim como há um anjo lunar dominante, chamado de personalidade. 424. Uma forte dica parece ser dada aqui a respeito dos pitris solares, senhores solares e anjos solares. Eles parecem ser progressivos em seu desenvolvimento. Essas mudanças na terminologia devem ser deliberadas e devem esconder algum esquema de desenvolvimento. 425. Dizem-nos que a 5ª hierarquia criativa é uma hierarquia dual. Talvez seja, de fato, tripla, com um segundo agrupamento começando a si mesmo dividido em 2. Os grupos mais altos e mais baixos de anjos solares no que diz respeito ao grupo, e não ao indivíduo. Seu trabalho está na linha de ajustar as unidades egoicas em seus grupos e torná-las conscientes do grupo, mas isso só é possível em direção aos estágios finais da evolução, quando o trabalho do grupo mais elevado de Agnisvatas está em ordem. 426. O grupo mais alto de Agnisvatas pode ser aqueles que se recusaram a encarnar.
Parece que, antes deste ponto, o trabalho do grupo mais alto não está em ordem. 427. Isto diz respeito ao grupo mais elevado de Agnisvatas em relação ao trabalho em grupo. A ajustando unidades egóicas em seus grupos. Observe o termo seus grupos B ajudar as unidades egóicas a se tornarem conscientes do grupo 428. Os vários grupos de Agnisvatas foram listados em 3 classificações de várias perspectivas. Eles precisam ser correlacionados entre si. 429. Como estamos lidando com uma hierarquia criativa, parece que há menos membros dos grupos superiores e mais membros dos grupos inferiores. 430. O mistério da formação dos seres grupais é aqui sugerido. De uma referência anterior, estes são o grupo 1, um grupo, o mais alto, está conectado com o centro da cabeça logos, seja solar ou planetário. Eles trabalham com os átomos permanentes manásicos e incorporam a vontade de ser em encarnação física densa. TFC 698. Também de uma referência anterior, 3. Construir no corpo causal aquilo que é necessário para sua conclusão. O grupo do meio que forma as 9 pétalas é sempre o mais ativo. 431. O grupo do meio de Agnisvatas são aqueles que formam as 9 pétalas. 432. Eles são os mais ativos. 433. Eles devem estar ligados à implantação da centelha da mente, e não trabalhar com um átomo permanente manásico ou com a unidade mental, pelo menos, para atiçar ou alimentar a chama latente que a unidade mental representa. 434. Ao pensar na implantação da centelha, busca-se também um local para a implantação. De uma referência anterior, estes são o grupo 2. Outro grupo está conectado definitivamente com os corpos causais de todos os egos e são de importância primordial neste sistema solar. Eles vêm do centro do coração e expressam essa força. TFC 699. Também de uma referência anterior, 2. A direção da força e sua aplicação aos átomos é obra dos pitris solares. 435. Esse tipo de trabalho envolvia, entre outras coisas, o desdobramento das pétalas. Um grupo inferior, eles trabalham em conexão com o grupo inferior, que são os transmissores diretos de energia para o triângulo atômico, recebendo-a do grupo do meio. De uma referência anterior, estes são o grupo 3, o terceiro grupo, correspondente ao centro da garganta, mostra seu poder no quarto subplano através das unidades mentais. Eles são a soma total do poder do ego de ver, ouvir e falar, ou soar, no sentido estritamente oculto. TFC 699. Também de uma referência anterior, 1. Direcionando a vibração em direção ao triângulo atômico. 436. Embora a discussão sobre a transmissão para o triângulo atômico tenha sido discutida como o primeiro tipo de trabalho dos anjos solares, direcionar, soar e construir, parece ser o trabalho do grupo mais baixo. 437. Observe novamente que não estamos falando daqueles que estão simplesmente atiçando ou alimentando a chama latente. 438. Surge uma questão. Uma vez que a chama latente tenha sido suficientemente atiçada para se tornar uma mente autoconsciente, como aconteceu para alguns, e uma vez que esses homens animais sejam realmente individualizados, os anjos solares estarão envolvidos com eles de uma nova maneira? Ou eles serão deixados para seguir seu próprio caminho de desenvolvimento? Esses tipos de seres humanos, aprendemos, não estão sujeitos ao processo de iniciação. Então um anjo solar precisará estar envolvido com eles? 439. Tentei agrupar as funções de 3 categorias de pitris, senhores, anjos solares. O trabalho do mais baixo dos 3 grupos. Os 3 grupos de Agnisvatas relacionados à evolução do homem no nível mental têm cada um uma função específica, como já vimos, e o mais baixo dos 3 lida principalmente com a transmissão de força ou energia para os 3 átomos permanentes. 440. Os 3 grupos aqui discutidos são, na verdade, um subgrupo daqueles que implantaram a centelha. Eles estão preocupados com o desdobramento das pétalas. 441. Aqueles que estão mais preocupados com o desdobramento da camada externa têm a relação mais próxima com os 3 átomos permanentes. 442. Tudo isso é uma reiteração do fato de que o mais baixo dos 3 grupos de Agnisvatas lida com a transmissão de força, digamos, o direcionamento da força, para os 3 átomos permanentes. 443. Não estamos lidando aqui com o mais baixo dos 3 grupos principais de Agnisvatas que abanavam e alimentavam em vez de implantar. Na dupla entoação do mantra egoico pelo mais baixo dos 3 grupos, mudanças são provocadas e os pitris lunares, que se ocupam dos 3 veículos inferiores, iniciam seu trabalho, tendo a chave dada a eles pelos anjos solares.
444. Um mantra egóico é entoado pelo mais baixo dos três grupos. 445. A chave, ou talvez a nota fundamental, é dada aos pitris lunares pelos anjos solares. Quando os anjos solares aparecem, historicamente, quando a palavra soou, o que produziu o desejo na tríade por autoexpressão, e quando o som da manifestação inferior se misturou a ela asterisco, e subiu aos céus, como os livros ocultos expressam, página 702, um efeito foi produzido que causou uma resposta em certas constelações aliadas. Esta energia liberada varreu o sistema solar, levando consigo aqueles anjos solares que descansaram no coração de Deus até que a hora chegasse. TFC 701-702